Aí eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai discutindo lá, ok? Deixa eu só abrir aqui. Bom, estão conseguindo enxergar a minha tela aqui, ó, escrito tarefa 122, módulo 11, tá visível a vocês? Estão conseguindo ver aqui meu cursor e tudo mais, que eu vou acompanhando por ela. Beleza. Então, ó, essas daqui são as questões propostas. É um módulo bastante simples, tá certo? Ele é um módulo de gerador, só que você vai ter que trabalhar basicamente a lei de Pouillet, tá certo? A lei de Pouillet é aquela fórmula que era assim: a corrente é a força eletromotriz dividido pela soma das resistências. Qual que vai ser o desafio nesse módulo? Vai ser basicamente encontrar a resistência equivalente, tá? Então a lei de Pouillet, ela vai ser só para dar um detalhezinho. A maioria, o único ponto complicante nessas questões vai ser achar a resistência equivalente, mas também não vai ser nada extraordinário. Então vamos começar pela questão 201, tá certo? Nessa questão 201, ele te dá aqui um circuito e ele pergunta a corrente que percorre o gerador, tá aqui o gerador, e a corrente que percorre o resistor de 6 ohm. Ele pergunta essas duas coisas para vocês. Bom, qual que vai ser a ideia? Qual que vai ser a ideia? A gente vai, para descobrir a corrente no gerador, aplicar a lei de Pouillet, tá certo? Então, ó, a gente vai aplicar a lei de Pouillet aqui, ó. A corrente é a força eletromotriz dividido pela soma das resistências. Só que aí, para você conseguir descobrir a resistência equivalente, vamos com calma. Vê se vocês enxergam. Aqui está a resistência interna, ok? E aqui eu tenho dois resistores em paralelo. E esses dois resistores em paralelo, esse trecho em paralelo aqui, ó, tá em série com esse, que tá em série com esse, que tá em série com esse. Então, para eu descobrir a resistência equivalente total do meu circuito, eu teria que achar esses dois aqui em paralelo. O equivalente desses dois estaria em série com os demais. E quando eu tenho dois e apenas dois resistores em paralelo, como que eu faço? Produto pela soma. Então é justamente o que aconteceu aqui, ó. Para você aplicar a lei de Pouillet, basta você fazer a força eletromotriz, que é 18 volts nesse caso, dividido pela soma das resistências. Eu tenho o quê? Eu tenho meio, que é a resistência interna, eu tenho esse de 1, e aí o equivalente desses dois caras aqui, ó, o equivalente desses dois aqui, estaria em série com todo mundo. E como é que eu acho o equivalente desses dois aqui? É só fazer o produto pela soma. Fazendo esse termo, daria 1,5, tá? Então como é que ficaria? Ficaria 1,5 em série com 1, em série com meio. Por isso que aqui embaixo eu somei todas as resistências desse modo, tá certo? Porque a hora que eu encontro o equivalente desses dois, o equivalente desses dois estaria em série com todo mundo. E o equivalente desses dois daria 1,5 fazendo o produto pela soma, ok? A hora que eu aplico a lei de Pouillet, então, eu descubro que a corrente total vale 6. Então, a corrente que percorre o gerador vale 6. Tudo bem? Essa é a primeira parte. Só que ele pergunta também qual é a corrente nesse resistor aqui, ó. Eu sei que a corrente total é 6, mas ele pede também qual é a corrente aqui. Então eu sei que a corrente de 6 voltou aí para você, gente? Voltou que tinha caído, conseguiu voltar? Estão me vendo de novo aí? Tá visível a vocês de novo? Voltou aqui na resolução? Beleza. Tá, bom. Então, ele pediu para você calcular a corrente total,
A calculamos aqui. Agora eu tenho que calcular a corrente nesse de 6 aqui. Bom, o que eu sei? Eu sei que a corrente total vale 6. Então, a corrente que flui aqui no de 2, mais a corrente que flui aqui no de 6, vale 6. Escrevi isso daqui aqui. Então, veja, o meu 6, que é o total, bifurcou aqui, bifurcou aqui. Então, eu sei que a corrente que passa nesse, de 2, mais a corrente que passa no de 6, tem que valer 6. Só que eu sei também que esse de 2 e esse de 6, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, o U desse é igual ao U desse. Se os U's dos dois são iguais, eu posso igualar R vezes I aqui igual a R vezes I aqui. Porque eles são iguais, então o U dos dois é igual. U é R vezes I. Se os U são iguais, eu posso escrever que R vezes I para esse é igual a R vezes I para esse. E aí eu chego numa relação entre a corrente no de 2 e a corrente no de 6. A hora que eu faço um sisteminha de equação, eu descubro que a corrente no de 6 dá 1,5. Então a primeira parte foi só aplicação da lei de Pouillet para descobrir a corrente total. A segunda parte, eu precisava entender que a corrente total bifurca um pouco no de 2, um pouco no de 6. Só que quanto para cada um? Uma vez que eles estão em paralelo, a voltagem, ou U, é igual nos dois. Então eu posso escrever R vezes I por de 2, R vezes I por de 6. E eu caio numa relação entre a corrente no de 2 e na corrente no de 6. E a hora que eu junto essas duas equações, eu descubro a corrente no de 6, que dá 1,5. Essa questão 201, tudo bem a ideia? Podemos ir para a próxima? Foi? Entenderam essa questão aí? Essa foi? Podemos para a próxima, gente? Dá um ok aí no chat. Beleza. Próxima é a 202, tá certo? Ela te dá um circuito, fala que a força eletromotriz desse gerador é 3 volts. E ó, muito cuidado, muito cuidado. O resistor Rão vale 8. Então isso daqui vale 8. Ele falou que o meu gerador tem uma força eletromotriz de 2 ohm. Cuidado, ele não desenhou aqui a resistência interna. Então eu tenho 2 de 8 ali em cima e eu tenho escondido, ele não desenhou, um de 2 também. Muito cuidado. Tem um monte de exercício em que ele te fala no enunciado que tem resistência interna, mas ele não desenha. Daí na hora de resolver você acaba se confundindo. Então toma cuidado. Eu tenho esses 2 de 8. Ah, no de você está desenhado? Perfeito. Que bom. Tá certo? Porque eu não sei se foi intencional. No meu não tem. Mas se no de vocês tem, perfeito. Melhor ainda. É que eu sei que tem questão, eu já peguei questão, por exemplo, do Mackenzie, que ele só descrevia a resistência interna e não dava. Perfeito. Então eu tenho aqui os 2 de 8 e um de 2. Só que aqui, olha o detalhe, ó. Ele quer saber qual é a DDP nos extremos do gerador. Isso é o U, não é o E, certo? O E é a força eletromotriz. Ele quer o U, o que está no extremo do gerador, que é o U, ok? Com a chave fechada. Olha o detalhe, hein, gente? A hora que eu fechar a chave, eu vou ter uma situação de curto-circuito. Lembra lá do curto-circuito? Que eu tenho um dispositivo, aí eu plugo nesse dispositivo um fio ideal. E a hora que eu ligo nesse dispositivo um fio ideal, a corrente vai desviar por esse fio ideal, tá certo? Então, a hora que eu ligo a chave S, eu promovo aqui um curto-circuito. E esse daqui, ó, ele vai deixar de funcionar, tá certo? Então, toma muito cuidado. O meu circuito vai ser o quê? Esse gerador, a sua resistência interna e apenas um desses errões. Esse daqui não vai funcionar. Por quê? Porque vai ter um fio promovendo um curto-circuito. A corrente vai desviar pelo fio ideal, não vai passar por esse segundo errão. Vamos ver como é que ficaria? Primeiro eu vou aplicar a lei de Pouillet para descobrir a corrente total. Aqui a lei de Pouillet, aqui, ó. A força eletromotriz, que vale 3. Resistência externa, eu vou colocar apenas 8. Esse daqui eu não vou colocar porque ele não funciona, porque ele está sob curto-circuito. E eu coloquei resistência interna também. Então a corrente total vai dar 0,3. Legal, essa é a corrente total. Como que eu descubro a tensão, a voltagem nos extremos de um gerador? Pela equação característica do gerador, que é essa daqui, ó.
Então a força eletromotriz vale 3, que é, entre aspas, a voltagem máxima que ele pode produzir. O R vale 2 e a corrente vale 0,3. A hora que eu faço a conta, eu descubro que dá 2,4. Então, entre aspas, ele produziu 3, mas ele só liberou para mim 2,4. Ah, e cadê o 0,6? O 0,6, ó, foi perdido na resistência interna, tá certo? Então, essa questão era só aplicar a lei de Pouillet e aplicar a equação característica do gerador, com um detalhe. Você tinha que lembrar do curto-circuito. Então, da alternativa C. Beleza essa? Podemos ir para a questão seguinte? Tudo bem? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, beleza. Bom, próxima questão então. Vamos lá? Questão 205, tá certo? Determine a corrente no resistor de 60 a seguir. Só que veja aqui, gente, essa questão, ele te deu um gerador, beleza, te deu um de 12, ele te deu a corrente no de 40 e pede a corrente no de 60. Você nem vai precisar usar nada de gerador, tá certo? Nem você precisava. Por que que não? Esses dois aqui, eles são dois resistores que estão em série. Desculpe, estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, o que é igual? Lembra? Paralelo, certo? Se eles estão em paralelo, o U é igual nos dois. Se o U é igual nos dois, eu posso escrever R vezes I desse é igual a R vezes I desse. Ó. Vamos escrever. O U do de 40 é igual ao U do de 60. Se eles estão em paralelo, o U é igual dos dois. Então escreve R vezes I para ele é igual a R vezes I para o outro. E eu descubro que o I vale 4. Tá certo? Eu nem precisei usar nada de gerador. Embora tenha gerador nessa questão, eu nem precisei usar nem Pouillet e nem a equação característica. Era só lembrar, como duas coisas estão em paralelo, eles têm o mesmo U, e se eles têm o mesmo U, eu posso escrever R vezes I para um é igual a R vezes I para o outro. Tudo bem essas duas questões, gente? Podemos seguir? Dá um ok aí no chat, tudo bem? Podemos seguir? Estão acompanhando comigo? Ok? Beleza, ok. Vamos para essa daqui, ó. Essa questão, ela tem um fator que é um pouquinho complicado. Ela fala assim, ó, vamos ler ela com calma. A figura mostra um circuito elétrico com o gerador ideal. A hora que ele fala gerador ideal, o que você vai entender disso? A hora que ele fala gerador ideal, você já automaticamente entende que não tem resistência interna. Então ele não vai ter errinho. Então meu gerador não vai ter resistência interna. Legal. Ligado a dois resistores, R1 e R2. Perfeito. Cada uma das opções abaixo apresenta um conjunto de valores para a força eletromotriz, que é o Ezinho, e para as intensidades de corrente, I1 e I2. Então vamos lá. Eu tenho aqui um gerador ideal, que está liberando o E, e eu tenho dois resistores que estão em paralelo. Toda a DDP, toda a voltagem que o meu gerador produz, ele está liberando. Como que eu sei disso? Não tem resistência interna, tá certo? Não tem resistência interna. Então eu não vou precisar colocar o Rzinho na conta, porque uma vez que é um gerador ideal, toda a voltagem que ele produziu, ele vai liberar. Não vai perder nada na resistência interna. Legal. Então, eu tenho aqui uma DDP aplicada, ok? Uma DDP aplicada, e aí cada um deles vai receber essa mesma DDP. Lembre-se, uma vez que não tem ninguém no caminho, uma vez que não tem resistência interna, a voltagem daqui vem para cá e vem para cá. Lembra, ó, tá todo mundo aqui em paralelo. Se tá todo mundo aqui em paralelo, todo mundo vai ter o mesmo U, que vai ser o Ezinho. Qual que é o grande problema dessa questão? Você não consegue fazer uma conta e chegar numa resposta. Você tinha que fazer o seguinte: aplicar a lei de Pouillet para esse cara. Vamos ver? A corrente nele é a voltagem nele, que é esta, pela resistência dele. Está aqui, a lei de Pouillet, aqui. Aplica a lei de Pouillet, que nesse caso ela vai coincidir
com a primeira lei de Ohm, tá certo? Vai ser igual, porque eu não vou ter resistência interna, então é a mesma coisa que I, U sobre R, dá na mesma, vai ser igual, ok? Só que em vez de ele chamar de U, ele chamou de Ezinho. Como eu não tenho resistência interna, como é o gerador ideal, U e Ezinho vão se confundir, vai ser a mesma coisa, tá? Bom, apliquei isso para o primeiro e apliquei isso para o segundo. O grande problema é que você não conseguia fazer uma conta e marcar a resposta. Você tinha que ficar testando alternativa por alternativa. Então vamos lá, para a alternativa A. Se eu jogar 8 aqui, 8 dividido por 4 dá 2. E 8 dividido por 8 dá 1. Então a alternativa A está correta. Ah, vamos testar a B. Se eu jogar 6 aqui, vai ficar 6 por 4. 6 por 4 dá 1,5. Tudo bem. Aí aqui, ó, 6 por 8. Deixa eu ver aqui. 6 por 8 daria 0,75 e não 2 conforme ele fala, tá certo? Então você tinha que ir testando alternativa por alternativa. A única alternativa que bate, se eu jogar 8 aqui, vai dar 2 e 1, vai ser a alternativa A. Se eu substituir o E por 6, essas correntes não vão ser verdade, vão ser essas daqui. Então aqui estão todas as respostas se eu fosse substituindo o que ele me deu aqui. Então o que confundia nessa questão é que você não tinha como fazer o cálculo e marcar a alternativa correta. Você precisava ir testando uma por uma. E por sorte, a correta era a alternativa A, tá certo? Então era só aplicação de U igual a R vezes I ou a lei de Pouillet, ia dar na mesma nesse caso porque não tem resistência interna, e testar alternativa por alternativa. Beleza? Bom, próxima questão. Essa questão aqui, ela tem o jeito rápido... Oi? Resolvo, ó. Eu tenho que focar nas que ele passou para mim, mas se der tempo eu resolvo sim, pode deixar. Pode deixar, se der tempo eu resolvo sim. Essa questão 211, ele te dá duas lâmpadas com duas chaves ligadas numa fonte de 120 volts, ok? Bom, aí ele fala aqui embaixo. Ele fala que as lâmpadas têm valores nominal 120 volts, 100 watts, 120 volts, 60 watts. O que isso significa? O que são os valores nominais? Significa que para a lâmpada 1, se eu aplicar nela 120 volts, ela vai me retribuir com uma potência de 100 watts. E para outra, se eu aplicar nela uma potência, uma voltagem de 120 volts, ela vai me retribuir 60 watts. É isso que quer dizer. Aí ele fala, com a chave C1 fechada e C2 aberta, então se eu fechar aqui, o circuito dissipa 100 watts. Lógico. Por quê? Se eu fechar somente C1, eu vou ter apenas a lâmpada 1 recebendo 120. E se a lâmpada 1 recebe 120, ela libera 100 watts. Ou seja, vai estar funcionando de acordo com os valores nominais. Beleza? E ele fala aqui, ó, com a chave C1 aberta e C2 fechada, dissipa 60 watts. Lógico, se eu tiver somente a chave C2 fechada, eu vou ter apenas L2 ligada na fonte. E aí L2 vai estar recebendo 120. E se ela recebe 120, ela libera 60. Então ele me falou o óbvio, tá certo? Se as duas chaves forem fechadas simultaneamente, quanto o circuito dissipará? Gente, qual que vai ser a ideia? Qual que vai ser a maneira simples aqui de você resolver? Eu vou colocar as letras. Lembra aquela regra das letras? Então eu vou colocar as letras aqui no meu circuito, ó. Vou chamar aqui de A e aqui de B. Não passei por nenhum dispositivo. Aqui é A também. Não tem mais nenhum lugar que eu possa colocar A. Bom, coloquei aqui B. Aqui vai ser B. Bom, aqui está fechado, né? Então aqui também é B. Então aqui também é B. Bom, aqui também é B, porque eu não passei por nada, está fechado, né? Aí aqui também vai ser B. Então o que eu percebo na hora que eu coloco as letras? Ele só colocou num formato que me dificulta. Mas eu percebo que a lâmpada L1 está entre A e B
a lâmpada L2 está entre A e B e a fonte está entre A e B também. Então, peraí, se L1 está entre A e B, se L2 está entre A e B, e se a fonte está entre A e B, L1, L2 e a fonte estão em paralelo. Então, peraí, se L1, L2 e a fonte estão em paralelo, eles recebem o mesmo U. Qual U? Se está todo mundo em paralelo com a fonte, todo mundo recebe a voltagem da fonte. Então, todo mundo receberia 120 volts. E se todo, olha que fácil, e se todo mundo recebe 120 volts, todo mundo vai estar funcionando nos valores nominais. Então, se todo mundo vai estar recebendo 120 volts, a lâmpada L1 vai estar liberando 100 watts e a lâmpada L2 vai estar liberando 60 watts. Então, peraí, se eu fechar C1 e C2, todo mundo vai estar em paralelo, todo mundo vai estar recebendo a mesma voltagem, e como essa voltagem é a dos valores nominais, todo mundo vai estar trabalhando nos valores nominais. Então, se a lâmpada L1 libera 100 e se a lâmpada L2 libera 60, qual vai ser a potência total do meu circuito? 160 watts. Alternativa B. Eu conseguia resolver dessa maneira bem simples, sem ter que fazer conta nenhuma. Por sorte, da maneira que ele colocou, estava todo mundo funcionando nos valores nominais. Todo mundo em paralelo, todo mundo recebendo 120, e se todo mundo está recebendo 120, todo mundo nos valores nominais. Se uma libera 100 e a outra 60, é só juntar, daria 120. 160, desculpa, tá certo? Uma 100 e a outra liberando 60. Bom, e como que eu faria isso daí por conta? Ficaria um pouquinho mais elaborado. Eu faria assim. Com os valores nominais de L1, eu descobriria a resistência elétrica de L1. Como? Aplicando o por. Então, aplicando o por, eu descobriria a resistência da lâmpada 1. Tá aqui. Beleza? Aplicando o por com os valores nominais, eu descobriria, aqui embaixo, a resistência de R2. Bom, então eu sei o valor da resistência de R1 e eu sei o valor da resistência de R2. Aí eu sei que elas estão em paralelo. Eu descobriria o resistor equivalente. Espera aí, dois resistores em paralelo é só fazer produto dividido pela soma. Então multiplicaria 144 por 240, produto pela soma, 144 mais 240. Eu descubro que o resistor equivalente daria 90. Ou seja, usar isso daqui tudo ou usar um de 90 dá exatamente na mesma. E aí, para descobrir a potência total, eu aplicaria um outro por, com a voltagem de 120 e usando o resistor equivalente. E pode ver que dá 160, que é o que a gente havia previsto. Então, se você fizesse por conta, seria esse o caminho. Não é difícil, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Nesse exercício, você não precisaria fazer nada disso, tá certo? Se você conseguisse perceber que está todo mundo em paralelo e está todo mundo recebendo a mesma voltagem, que é a voltagem dos valores nominais, era só você somar as potências nominais. Ou fazer desse outro modo. Geralmente, esse outro modo, ele é útil quando a lâmpada não vai estar recebendo o valor nominal. Então, imagina que acontecesse alguma coisa no circuito que ela não recebesse 120 volts. Imagina que ela recebesse, sei lá, 50 volts. Qual que ia ser a nova potência? Aí você ia ter que aplicar o por, descobrir a resistência e pegar essa resistência e aplicar um novo por. Tinha questões lá atrás que exigiam isso daí também, tá certo? Tudo bem essa questão? Beleza? Podemos para a próxima? Entenderam a ideia? Entenderam esses dois caminhos? Ou por conta ou por teoria? Podemos seguir, tudo bem? Dá um ok aí no chat para mim. Beleza. Próxima questão, 212, ok? Ele te dá um circuito aqui e ele fala assim, calcule a resistência elétrica que atravessa cada uma das lâmpadas, ok? Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir quanto vale a resistência equivalente. Vamos lá, cada uma das lâmpadas tem 100 ohm. Rapidinho, gente, ó. Se eu tenho essas duas aqui em paralelo, mas espera aí, são iguais.
Se são iguais, basta eu pegar uma e dividir pelo número de iguais. Então, a equivalente dessas duas aqui vai dar 50. Por quê? Cada uma é 100. Eu pego de uma delas, que é 100, e divido pelo número de idênticas, que é 2. Então, o equivalente dessas duas aqui daria 50. Aí, esse equivalente de 50 estaria em série com uma de 100. Então, 100 em série com 50, que é o equivalente dessas duas, daria 150. Então, o equivalente disso daqui seria 150. Entre essas duas, dá 50. Em série com uma de 100, dá 150. Legal, tá aqui. Aí, aplica U igual a R vezes I, ou a lei de Pouillet, que nesse caso vai dar a mesma. I vai ser U sobre R. Ou é 12 e o equivalente disso daqui tudo é 150, dá uma corrente de 008. Beleza, isso é a corrente total, que é a corrente que passa nessa lâmpada aqui, 008. Mas essas duas estão em paralelo, então a corrente ela vai bifurcar aqui. Só que os dois caminhos são iguais. Se os dois caminhos são iguais, vai bifurcar igual, tá certo? Então se 008 é o total, vem 004 em cima, 004 embaixo. Acabou, tá certo? Descobri a corrente em cada uma das lâmpadas. Se as lâmpadas fossem diferentes, eu teria que fazer igual lá na primeira questão, em que eu aplicava R vezes 1 para uma, igual a R vezes I para uma, igual a R vezes I para outra, achar uma relação entre as correntes e fazer um sisteminha de equação. Eu teria que fazer assim se fosse diferente. Como os caminhos são iguais, eu sei que quebra na metade. Tá? Então eu sei que se 008 é o total, vem 004 para uma, 004 para outra. Beleza? Esse era o item A. Item B. Calcule as potências dissipadas nas lâmpadas A e B e identifique o que acontecerá com os respectivos brilhos se a lâmpada C queimar. Então, peraí. Calcular a potência das lâmpadas A e B. É fácil. Eu sei a corrente. Eu sei a resistência. É só aplicar o PIR. Ok? Então, apliquei o PIR para a primeira lâmpada, que é a lâmpada A, e apliquei o PIR para a lâmpada B, que foi o que ele pediu. Agora, vamos pensar. Vamos pensar. Vamos imaginar que a lâmpada C queima. Se a lâmpada C deixa de existir, eu paro de ter uma associação em paralelo. Se eu paro de ter uma associação em paralelo, eu teria apenas A e B em série. E se eu tivesse A e B em série, era só somar as resistências. Daria 100 mais 100, daria 200. Então, se C deixasse de existir, eu não teria mais uma associação em paralelo. Eu teria apenas uma associação em série, de A com B. 100 com 100 daria 200. Qual seria a nova corrente? A corrente nova seria 006. Então, pensa comigo. A corrente que passaria tanto em A quanto em B, que estariam em série, tem que ser a mesma, né? Daria 006. Então, pensa. A corrente que passava em A era 008. Caiu para 006. Se a corrente de A era 008, caiu para 006, se a corrente diminui, a potência também diminui. A corrente que passava em B era 004, aumentou para 006. Então, se a corrente em B aumentou, a potência também aumentou. Então, se a lâmpada C queimasse, a corrente em A iria diminuir, logo a potência também. E a corrente em B iria aumentar, logo a potência também. Beleza, gente? Tudo bem a ideia? Entenderam essas duas questões? Tudo bem até aqui? Foi? Só uma orientação rápida. Essa questão 217, você tem que julgar os 3 itens. O que você vai ter que fazer? Só uma orientação que eu já estou em cima do tempo. Desenhe o circuito com a chave aberta, acha o equivalente, calcula a corrente. Acha o equivalente com a chave fechada e calcula a corrente também. Então, desenha em 2 momentos. Chave aberta, acha o equivalente, acha a corrente. Chave fechada, acha o equivalente, acha a corrente pela lei de Pouillet. Tá certo? Moçada, ficou alguma dúvida rapidinho? Tudo certo até aqui? Beleza? Dá um ok aí no chat. Ficou claro? Conseguiram entender? Beleza? Então tá bom. Pessoal, bons estudos, boa semana, boas aulas. Vou parar a gravação agora, ok? Boa aula aí para vocês. Tchau, tchau.